Salve, rapaziada, iniciando mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos falar aí sobre essa polêmica que andou entre ontem e hoje, né? Referente a essa questão aí da CBF. Mas também eu não poderia de mencionar o nome do Abel Ferreira, né? Que ele foi mencionado aí como um dos candidatos a dirigir a seleção brasileira. Eu queria que vocês comentassem sobre o que vocês acham, o porquê, se o Abel foi realmente, né, cogitado, e se foi, será que ele aceitaria? Queria que vocês comentassem aqui, tá? Antes de tudo, se você não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like, tá? Que isso ajuda mais o algoritmo do YouTube a levar o nosso canal para mais palmeirense e, se gostarem, fazer parte aqui da família aqui no canal. Galera, vocês viram aí que tá sondando não, tá bombando as informações aí do afastamento do presidente aí da CBF, o tal do Edinaldo, né? Que, na minha opinião, não sei de vocês, mas é um perfil de um presidente que não se condiz com a seleção brasileira, né, cara? Eu não procuro me aprofundar muito, né, em questões políticas, e também eu me afastei muito sobre a questão seleção brasileira, né, devido ao que vinha ocorrendo. Isso começou lá com o Dudu, né, que naquela época estava jogando bem, e o Tite, né, o corintiano lá, não convocava o Dudu. E de lá para cá eu comecei a ver que a seleção não era uma seleção imparcial, e sim parcial, né? Comecei a perder o gosto de torcer para amarelinha devido a esse técnico aí, o famoso Tite Gambá, né? E agora retornou, né, essa informação. Eu queria trazer para vocês porque isso aí inclui o Abel Ferreira, galera. Todo mundo sabe do caráter que o Abel Ferreira tem, né? Todos sabem da equipe, né, a comissão técnica que faz com que o Abel Ferreira se torne, né, junto com a comissão dele, um técnico competente, de caráter, né? Sei que ele deu aquele deslize lá do pré-contrato, mas ali foi um motivo, né, na qual só o futuro vai dizer o porquê ele fez isso, né? E sabendo, galera, dessa podridão que é, né, a CBF, cara. E ainda mais agora veio à tona alguns, né, fatos que jogaram no ventilador da podridão que está sendo a CBF, né? A gente vê que isso repercute, né, no futebol da nossa seleção hoje. Queria que vocês analisassem. Eu vou passar aqui, e essa notícia saiu aqui da UOL, né, do portal UOL. Quem quiser ver lá na íntegra, eu só vou resumir um pouco do porquê que o presidente da CBF, né, o atual lá, o Edinaldo, foi afastado. Lembrando que teve eleições, né, para quem fosse o presidente nem faz muito tempo, e colocaram ele como presidente. Depois de um tempo que alguns representantes dos clubes, né, que compõem a CBF, eu acho que 19, foram a favor do afastamento. Uma coisa que incrível, né? O cara pleiteou um cargo, nem muito tempo já estão pedindo afastamento, sendo que, né, não sei, não gosto de entrar nesses fatos políticos, mas que eu vou colocar aqui a nota e eu queria que vocês comentassem. Tu acha que o Abel Ferreira, sabendo, né, de como ele quer prazos para comandar um time, planejamento, né, política interna do clube, tu acha, na sua opinião, que o Abel Ferreira, ele, por mais que esse convite viesse, ele aceitaria sabendo do que ocorre nos bastidores e na política, né, da seleção brasileira e da CBF? Tu acha que ele iria aceitar esse convite? Lembrando que seu nome foi cogitado.
Ele e Jorge Jesus, dois portugueses. E eu vou deixar aqui a nota para vocês, eu vou ler um pouco. E eu queria que vocês fizessem uma reflexão e escrevessem aqui nos comentários o porquê, né? Se o Abel ele aceitaria ou não esse convite para a seleção. Saiu no UOL essa enquete aqui, ó. A história do laudo que derrubou o Edinaldo da CBF. O documento que fundamentou o afastamento de Edinaldo Rodrigues da CBF envolve a assinatura do Coronel Nunes, um do ex-vice-presidente da entidade. O problema é que aos 86 anos que sofre com um câncer no cérebro, em laudo médico afirma que ele sofreu um déficit cognitivo em 2023. Entenda a suspeita de fraude. O relatório em questão foi elaborado pelo médico Jorge Pagura, que atua como presidente da comissão médica da CBF em 2023. O dirigente passou por uma delicada cirurgia no cérebro sob supervisão do profissional. O atual afastamento de Edinaldo foi causado pela anulação de um acordo protocolado no STF no início de 2025. Nele, os vice-presidentes da CBF reconheciam a validade da eleição do dirigente em 2022. Todos os vices assinaram, supostamente, incluindo um coronel. A oposição juntou as peças. O laudo que relatava os problemas do Coronel Nunes em 2023 e uma assinatura do mesmo personagem 2 anos depois. Pediram então em parecer técnico de uma perita para avaliar a assinatura. Essa análise, contratada pelo vereador carioca Marcos Dias, do Podemos, apontou impossibilidade de vinculação no punho. Nunes, em outras palavras, não conseguiu confirmar que a assinatura do documento foi feita pelo coronel. O laudo pontua divergências em relação aos padrões apresentados, conforme demonstrado no exame, bem como ressaltando a fragilidade do documento questionado, em razão da ausência de grampeamentos, fixação de folhas e ausência de rúbricas. A CBF contestou as acusações, mas Nunes compareceu à audiência na qual poderia esclarecer toda a história e colocar um ponto final na polêmica. Se vocês quiserem ver a enquete toda, tá lá no UOL, mas eu queria trazer isso para vocês, galera. Falcatrua, fraudes em laudo. Galera, o porquê que Ronaldo Fenômeno ele desistiu de ser presidente da CBF? Será por quê? Olha o que está acontecendo com a seleção brasileira, cara. Olha o que está acontecendo. Isso porque a gente não sabe nem o que acontece nos bastidores. Isso só vem à tona agora. Mas há muito tempo isso deve estar ocorrendo, né? Olha o que está acontecendo com a nossa amarelinha. Que há tempos atrás queriam mudar a identidade da cor da camisa, colocando para vermelho. Que isso? Estão querendo tirar a história da seleção brasileira. Olha o que está acontecendo na CBF. Agora eu vou perguntar para vocês. Você acha de como o Abel Ferreira é, em seus compromissos? Vocês acham que ele era capaz de dirigir uma seleção brasileira na qual reverbera tantas coisas, informações negativas? E até mesmo o Abel, vendo isso de fora, sendo técnico do Palmeiras, sobre o calendário do que rolam. Tu acha, galera, que o Abel ele aceitaria ser técnico da seleção brasileira? Lembrando que ele foi cogitado para ser técnico. Ele e o Jorge Jesus, dois portugueses. Vocês acham que o Abel ele iria aceitar ser técnico da seleção brasileira, sabendo dessa podridão do que rola lá na CBF? Diante dessa informação que eu passei para vocês, eu queria que vocês comentassem aqui. Se o português ele aceitaria dirigir uma seleção que hoje, infelizmente, deixa
a desejar. E você sabe que a política, ela reflete os resultados. Os resultados. A gente sabe que tem jogador que não merece ser convocado e é convocado. Não tem imparcialidade, não tem meritocracia